Olá pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula, nós continuamos trabalhando a cinemática escalar. Veremos a aceleração, veremos também o encontro de dois corpos e, por último, nós estudaremos um pouquinho da representação gráfica do movimento. Eu sou o professor Marcos Henrique e a nossa aula está dedicada a prepará-los para concursos, vestibulares, etc. Ok? Consultem nosso website para mais aulas e para exercícios, etc. Tá bom? Joia! Bom, vamos lá, pessoal. O estudo da cinemática escalar. O que é a cinemática? É a ciência que estuda o movimento. Então, quando nos referimos ao estudo do movimento, nós temos dois tipos: o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Nós vimos o movimento uniforme na aula anterior. Hoje nós vamos falar um pouquinho do movimento uniformemente variado. E qual a concepção? O que distingue uma da outra? É a aceleração. Então, quer dizer, quando eu tenho uma aceleração diferente de zero, isso significa dizer que a minha velocidade irá variar conforme o tempo, logo eu tenho um movimento uniformemente variado. É interessante a gente conseguir fazer essa análise, porque a partir dessa análise nós podemos utilizar as concepções relativas às fórmulas, tá? Então, quer dizer, se eu tenho um movimento uniformemente variado, eu posso aplicar algumas outras fórmulas que nós vamos ver. Bom, a fórmula para a velocidade média, a aceleração média, é igual à variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Ou seja, a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Tá? É importante a gente lembrar uma coisa: não podemos esquecer das unidades de medida. Então, quando nós falamos de unidades, nós podemos lembrar lá do nosso primeiro vídeo. A unidade para a aceleração é quilômetros por hora ao quadrado ou metros por segundo ao quadrado. Tá? Normalmente, no sistema internacional, a gente adota metros por segundo ao quadrado. Então, sempre que vocês virem uma aceleração indicada como sendo no sistema internacional, nós estamos pensando a unidade de medida metro por segundo ao quadrado, tá bom? Bom, a classificação dos movimentos a gente pode olhar da seguinte forma: o movimento ele é acelerado quando o produto da velocidade pela aceleração for maior que zero, e ele é retardado quando o produto for menor que zero. Exemplo: esse exercício foi retirado do livro do Halliday, volume 1, capítulo 2, exercício 19. Faz parte da nossa bibliografia. Diz assim: em um certo instante de tempo, uma partícula tinha uma velocidade de 18 metros por segundo, no sentido positivo de x. 2,4 segundos depois, a velocidade era 30 metros por segundo no sentido oposto. Qual foi a aceleração média da partícula durante esse intervalo de tempo? Bom, recomendo a vocês sempre sigam aquele roteiro para desenvolvimento e solução de problemas. Então, quer dizer, primeiro eu coleto os dados. Tá? Quais são os meus dados? Eu tenho a velocidade inicial, 18 metros por segundo. Eu tenho o meu tempo transcorrido de 2,4 segundos. Eu tenho a minha velocidade final de 30 metros por segundo. Agora, observem uma coisa. Por que ela está aqui negativa? Porque ela está em sentido oposto ao eixo. Nós estamos falando no eixo cartesiano x. Então, por isso, menos, esse sinal de negativo para a velocidade representa o tipo de movimento, e não que a velocidade é negativa, mas sim o tipo de movimento, tá bom? Bom, e o que se pede, né, que é a aceleração média. Então, perfeito, eu já coletei os dados. Tem uma informação implícita aqui, que não está dita no problema, é que o corpo partiu do repouso. Então, se ele partiu do repouso, o meu instante inicial é igual a zero. Tudo bem? A partir disso, quando nós pensamos nesse conjunto,
nós podemos já aplicar a nossa fórmula, tá? Então, quer dizer, minha aceleração média é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E agora é só a aplicação de fórmula. Então, quer dizer, eu pego a minha fórmula com os meus dados e faço a respectiva aplicação. Então, olha lá. Tendo todos esses meus dados, eu agora faço o quê? Eu substituo. Eu quero obter a minha aceleração média, que é igual minha velocidade final. Minha velocidade final menos 30 metros por segundo. Lembrando que eu preciso colocar isso dentro de parênteses, principalmente, lembre-se de uma coisa, lá da matemática. Quando nós substituímos um termo algébrico por um termo numérico, convém colocar entre parênteses para evitar aqueles errinhos de sinais que são muito comuns. Menos minha velocidade inicial, 18 metros por segundo, também entre parênteses. Tudo isso dividido pela minha variação do tempo. Então, quer dizer, meu tempo final, 2,4 segundos, menos meu tempo inicial, 0 segundo. Pronto. Montei minha fórmula. Montado, substituído os dados na fórmula, agora eu desenvolvo isso. Tá? Então, quer dizer, faço as regrinhas de sinal, menos 30, menos 18, o resultado será menos 48 metros por segundo. Tudo isso dividido por 2,4 menos 0, 2,4 segundos. Joinha? Bom, desenvolvo essa expressão, quer dizer, menos 48 dividido por 2,4, o resultado será menos 20 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Olha lá. Eu preciso ter na memória as fórmulas, porque nunca no vestibular, no vestibulinho, etc., as fórmulas são dadas. E aplicando as fórmulas, coletando os dados de acordo e aplicando as fórmulas, é muito simples de desenvolver as questões de física. Tá bom? Bom, vamos para a segunda parte da nossa aula. Agora vamos dar uma olhadinha no encontro de corpos. Então, quando eu tenho dois corpos, por exemplo, dois carros andando em direções opostas, ou dois carros trafegando no mesmo sentido de direção, só que com velocidades distintas, em algum momento eles vão se encontrar. Tá? Quando isso acontece, significa dizer que eu tenho uma posição escalar igual para ambos os corpos. Tá? Então, a partir daí, o que eu preciso fazer? Eu preciso obter a equação horária dos corpos, que no movimento uniforme, nós já vimos, é posição final igual posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, e no movimento uniformemente variado é posição final igual posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Uma dica, nem sempre precisa ser uma equação de segundo grau. Pode ser uma equação de terceiro, de quarto, de quinto, de sexto. Mas, movimento uniforme, eu não tenho a aceleração. E uniformemente variado, eu tenho a aceleração. Isso é importante, são dados importantes para que a gente possa fazer as aplicações. Mas, geralmente, as fórmulas são dadas. Tá? E as fórmulas que eu quero dizer, a equação geral do corpo. Então, quando eu tenho a equação geral desse movimento, eu já posso aplicar o conceito de que a posição que eles vão se encontrar será a mesma. Exemplo. Uma questão aplicada na Univesp em 2018, adaptada. Diz assim: dois veículos partiram de um mesmo ponto de uma rodovia, descrevendo ao longo da trajetória as seguintes equações. Aí eu tenho a equação horária do primeiro veículo e a equação horária do segundo veículo. Determine qual a distância percorrida pelo veículo até que eles se encontrem. Bom, para que a gente possa obter a distância, a gente tem que recordar uma coisa, que em algum instante desse movimento, os dois corpos estarão alinhados, na mesma posição. A partir desta concepção, ou seja, a posição final do primeiro corpo será igual à posição final do segundo corpo. A partir desta percepção, então, eu posso descobrir o quê? Eu primeiro preciso descobrir o instante em que elas duas se encontram. Tá? Vejamos. Nós temos a equação dos dois corpos.
E sabemos que, pressupomos, melhor dizendo, que existe um instante de tempo em que as posições serão iguais. Portanto, a posição final do primeiro corpo será igual à posição final do segundo corpo. E eu preciso achar o quê? Eu preciso achar um instante de tempo em que isso vai acontecer. Então, a partir disso daí eu começo a desenvolver. Reparem que a equação horária do primeiro corpo é de quarta ordem. Então, isso corrobora com aquilo que eu falei anteriormente. Não é necessário que seja de segunda ordem. Tá? Pode ser de quarta, quinta, sexta. Equação horária de um corpo. Tá? Bom, então agora a partir daqui nós fazemos essa substituição. Então, quer dizer, no lugar da posição final do primeiro corpo, nós temos menos t à quarta mais 4t quadrado, que será igual à posição final, a equação horária do segundo corpo. Menos 4t quadrado, menos 9. Agora eu aplico o habitual, ou seja, eu igualo a zero, transformando isso numa equação. Então, eu passo para o outro termo, menos 4t quadrado, menos 9. Isso vai ficar menos t à quarta mais 4t quadrado, mais 4t quadrado, mais 9, igual a zero. Agrupo os termos semelhantes, t quadrado, então menos t à quarta, mais 8t quadrado, mais 9, igual a zero. Bom, agora eu tenho uma equação de quarta ordem. Para desenvolver a equação de quarta ordem, eu utilizo um artifício. Ou seja, não existe uma equação igual Bhaskara, soma e produto, para resolver isso. Então eu uso um artifício. Qual é o artifício? O termo comum algébrico é t quadrado. Por quê? T à quarta corresponde a t quadrado elevado ao quadrado. Então eu posso chamar esse t ao quadrado de qualquer variável. T ao quadrado igual a y. E agora eu substituo na minha equação. Substituindo isso na minha equação, eu vou ter menos y quadrado mais 8y mais 9 igual a zero. Pronto, cheguei numa equação de segundo grau que eu posso aplicar Bhaskara, posso aplicar soma e produto, posso desenvolver a partir daí. Então, eu, Marcos, prefiro aplicar soma e produto, que é mais prático, é mais rápido. Apesar de que Bhaskara resolve toda e qualquer equação, principalmente quando nós falarmos de complexos. Mas nesse caso em particular, soma e produto é prático, é fácil. O que diz a técnica de soma e produto? Eu tenho que achar os coeficientes A, B e C, igualzinho com Bhaskara. E a técnica diz o seguinte: a soma é igual a menos B sobre A. Ou seja, vou pegar o coeficiente B, o coeficiente A e vou desenvolver para obter a soma. E o produto é o coeficiente C sobre A. Desenvolvendo isso, então eu tenho B é igual a 8. Então vai ficar menos 8 dividido por menos 1, que é o coeficiente de A, de y quadrado, que é o coeficiente A. Menos 8 dividido por menos 1 igual a 8. Agora, o produto. O produto é C sobre A. C é igual a 9, A é igual a menos 1, então 9 dividido por menos 1 igual a menos 9. Pronto. Qual o raciocínio para a soma e produto? O ideal é que se desenvolva mentalmente. Dois números que multiplicados, que é o caso do produto, resultam em 9. E dois números que somados, os mesmos dois números, resultam em 8. Então, eu faço mentalmente. Ou seja, menos 1 vezes 9 igual a menos 9. Perfeito. Outra hipótese. 1 vezes menos 9, também é igual a menos 9. Agora eu testo a minha hipótese na soma. Então, minha primeira hipótese era menos 1 vezes 9. Então, agora eu vou fazer a soma. Menos 1 mais 9, o resultado 8. Portanto, é válido para os dois resultados. Logo, as minhas raízes vão ser menos 1 e 9. Beleza? Bom, recomendo que vocês desenvolvam Bhaskara, soma e produto para as soluções, mas habituem-se a conhecer todos os métodos possíveis para vocês poderem escolher o método mais adequado para o momento. Agora voltamos ao nosso problema. Nosso problema, nós estamos trabalhando tempo, não existe tempo negativo. Então eu já posso descartar esse menos 1. Descartando esse menos 1, a única solução ainda válida é 9. Retorno na minha equação t quadrado
igual a y, que eu impus como a minha hipótese, o meu artifício, e substituo agora para y. Então, quer dizer, eu sei que t² igual a y. Eu quero achar o t, na verdade. Y igual a 9. Então, eu pego esta equação e substituo no lugar de y, 9. Então, vai ficar t² igual a 9. Eu quero obter o t, então eu extraio a raiz de 9, t² igual a raiz quadrada de 9, portanto, t igual a 3 segundos. Agora aqui um detalhe, reparem, nós processamos uma série de cálculos, e isso é muito comum acontecer em vestibulares, em concursos, em vestibulinhos, etc. Que é o seguinte, calculamos tanta coisa que perdemos na memória o que se pedia no problema, tá? Então, olha só, é importante retornar no problema para verificar se esse resultado é o resultado que o problema pede ou se eu preciso ainda calcular mais alguma coisa. Então, eu obtive um instante de tempo igual a 3 segundos. Agora, eu volto no meu problema para fazer a análise disso. O meu problema diz o quê? Ele diz que eu tenho 2 veículos com suas respectivas equações horárias e que ele pede a distância percorrida pelos veículos até que eles se encontrem. Olha só, então, eu não quero o tempo em que eles levaram para se encontrar, eu quero a posição. Para obter a posição, agora é simples. Eu sei que eu posso pegar qualquer uma das equações, eu escolhi a segunda equação, mas também válido para a primeira, e substituo o tempo que eu obtive. Então, o meu tempo é igual a 3 segundos, certo? Eu substituo no lugar de t 3 segundos, e aí eu desenvolvo isso. Então, quer dizer, 3² igual a 9, 9 vezes menos 4, menos 36, menos 36, menos 9, igual a menos 45. Pronto, achei que a distância percorrida, o espaço em que eles percorreram até se encontrarem foi de menos 45. Bom, agora algebricamente, né? Agora, o que é esse menos? Esse menos é uma posição relativa ao eixo cartesiano. Então, quer dizer, a distância percorrida por eles foi de 45 metros, dado que nós estamos falando do sistema internacional. Beleza? Joia. Não se esqueçam, o sinal, ele está com relação, está tratando da direção, do sentido do movimento, e não propriamente de um espaço negativo. Não existe um espaço negativo, não existe um tempo negativo, tá bom? Bom, na sequência, vejamos então agora um pouquinho sobre a representação gráfica dos movimentos. Quando falamos da representação gráfica do movimento, nós pensamos nos dados em termos de posição e função do tempo. Então, quer dizer, a posição final conforme ela varia em relação ao tempo. Eu tenho três situações diferentes. A primeira, no caso do movimento uniformemente variado, eu tenho quando a velocidade é maior que zero. Então, significa dizer que o meu gráfico vai ser uma reta crescente. A segunda opção, dentro do movimento uniforme, é quando eu tenho a minha velocidade menor que zero, ou seja, a minha reta é decrescente. Por que eu falei três situações? Dentro do movimento uniformemente variado, eu ainda tenho a possibilidade da velocidade igual a zero, mas a gente já dá uma olhada nisso. Vamos agora dar uma olhadinha no movimento uniformemente variado. Então, o movimento uniformemente variado. Como é que fica o gráfico da posição em relação ao tempo? Se nós observarmos que o movimento uniformemente variado, ele comumente é quadrático, porque ele tem uma aceleração, e essa aceleração vai fazer com que a minha velocidade varie conforme o tempo, e aí eu posso pensar também que isso vai fazer com que a minha aceleração, lá naquela equação que nós temos, ela multiplica o nosso tempo também quadrado. A partir daí, então, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho uma curva em que a aceleração ela é menor que zero, então a concavidade é para baixo, ou, no outro caso, uma curva em que a aceleração é maior que zero, ou seja, a concavidade é para cima, tá bom? E qual que é a terceira opção que eu falei para vocês?
A terceira possibilidade é quando eu não tenho velocidade. Então, quer dizer, qual é o gráfico da equação para a posição em relação ao tempo? Ela é uma constante, tá? Porque a minha velocidade é igual a zero. Então, eu tenho uma posição constante. Ela permanece a mesma, independentemente do tempo. Conforme o tempo varia, ela continua constante. Tá bom? Então, observem as variações dos gráficos. Além disso, nós também podemos avaliar em outras perspectivas. Por exemplo, o gráfico da aceleração em função do tempo. Então, agora nós vamos pensar na aceleração. A aceleração em função do tempo eu tenho dentro do movimento uniforme. O movimento uniforme, a aceleração, olha só, ela é nula. Não significa que ela não existe, significa que ela é igual a zero. Tá? Depois, no movimento uniformemente variado, que ela já é constante, então, ou seja, ela é diferente de zero, ou seja, maior ou menor que zero. Tudo bem? E aí a gente diz que ela é um movimento uniformemente variado. Bom, além disso, a gente ainda pode avaliar os gráficos da cinemática pela relação velocidade em função do tempo. Da velocidade em função do tempo, o que nós podemos observar? Nós podemos observar, no caso, a velocidade, se eu tiver uma velocidade constante, então se eu tenho uma velocidade constante, eu posso dizer que o meu movimento é progressivo. Repare, progressivo, e também eu posso também dizer que eu não tenho uma aceleração, minha aceleração é igual a zero, é nula. E eu posso ter um movimento abaixo de zero, ou seja, a minha curva é abaixo de zero, e aí eu posso dizer que o movimento é retrógrado, ou seja, eu estou em relação ao meu eixo caminhando para trás. Tá bom? Joia. Beleza. Com isso nós terminamos a aula proposta para hoje. De qualquer forma, vocês podem acessar o nosso website para consultar alguma bibliografia, para pegar mais alguns exercícios e se aprofundarem nos estudos. Joinha? Bons estudos para vocês!